Ok. Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui na mesa intitulada Ensino Híbrido, Ensino Remoto e Educação à Distância, Tensões e Perspectivas, que integra a programação do Congresso Acadêmico da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e que nessa edição de 2020, por conta da pandemia, está acontecendo de modo totalmente virtual, né? Nós temos aqui na mesa a professora Regina Cândida Gualtieri, da Unifesp, minha colega do Departamento de Educação, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, a professora Paula Carolei, nossa colega da Unifesp, da SEAD, né? E as convidadas de fora, as externas, né, professora doutora Raquel Goulart Barreto, da Federal do Rio de Janeiro, atuando no Propet, e a professora Adriana Rocha Bruno, da Unirio, Departamento de Didática, e também no PPGE da Federal de Juiz de Fora. Integra junto conosco a professora Silvia Nogueira, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unifesp, né? Bem, essa mesa, ela foi pensada a partir de um contexto em que, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a LDB 93/94, lá de 1996, nós temos assistido a uma série de ações formativas promovidas com forte apoio das tecnologias digitais da informação e comunicação, em conformidade com as orientações de diversos organismos multilaterais. E é nesse contexto que tem se dado o recrudescimento da educação à distância no ensino superior e, mais recentemente, no ensino médio. E esse movimento, gente, ele carrega consigo importantes contradições. De um lado, a utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação, as TIC, nos processos formativos, ela pode ampliar a popularização do acesso à educação escolarizada. Mas, de outro, essa utilização tem sido perversamente cooptada pelo capital, por promover economia de custo, precarizando as condições de trabalho dos professores envolvidos e, por conseguinte, promovendo processos formativos bastante aligeirados. Nesse ano de 2020, em função da pandemia de Covid-19, muitas instituições de ensino têm sido conduzidas à adoção do ensino remoto, sem que necessariamente todos os professores e estudantes tenham o devido acesso à infraestrutura tecnológica, então hardware, software, conexão à internet e tudo mais, e sem a formação adequada para fazer uso das TIC, né, das tecnologias. Então, é importante a gente observar que as tecnologias, como toda produção cultural, elas podem sim se prestar a processos emancipadores ou alienantes, a depender das premissas que estão subjacentes à sua implantação no campo da educação. E é justamente essa discussão das tensões e das perspectivas que se descortinam no campo da educação e das tecnologias que essa mesa se propõe a debater, né? Então, é com muita alegria que eu passo a fala para a professora doutora Raquel Goulart Barreto. Obrigada, gente. Raquel? Oi, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui
vendo alguns rostos muito queridos e outros que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. Eu quero começar a minha fala, e, aliás, terminar também, com uma imagem que circulou no Facebook, que é essa daí, que é uma imagem, a meu ver, bastante forte, que, embora ela tenha um título próprio, a educação, isso aí, o ensino, tá? Ela também poderia ser chamada de Dois Meninos, Uma Janela. Dois meninos e uma janela que os une e separa, né? Um menino dentro, devidamente incluído, trabalhando em condições bastante satisfatórias, e um menino excluído que tenta pegar uma carona no que está acontecendo com o menino incluído, a partir de dois caixotes, ponta do pé, e ele consegue ver o que está na tela do menino incluído. Quer dizer, é claro que não vai dar para controlar quando esse menino incluído resolver desligar, até porque ele não tem, perdão, os dois não têm um contato visual, os dois não interagem, eles não se olham em momento algum. O menino excluído sobre os dois caixotes ele usa máscara, uma máscara bastante suja, dá para observar, os cabelos todos desalinhados e uma gota de suor gigante descendo da testa dele. Então, eu queria falar dessa não interação entre os dois garotos. Supõe-se que o menino excluído viva em situação de rua por uma série de estereótipos, características que ele apresenta, e eu queria chamar um pouco, a imagem não favorece, porque ela não fica tão grande assim, eu queria chamar a atenção para a professora. Não sei se dá para ver, a professora é retratada com um nariz imenso, comprido, pontudo, na linha da construção do Pinóquio, ainda que não seja ela a responsável pelo que tem de fraude, de mentira, de situação muito estranha aí retratada. O que ela faz é trabalhar com uma conta bem banal, 4 mais 8. Agora, não dá para julgar a atitude da professora. Oba, olha o nariz dela. O nariz dela é maior que o meu. Não dá para julgar a professora, porque todos nós sabemos que nesse ensino remoto emergencial, os professores foram colocados para improvisar, dada a impossibilidade das pessoas se encontrarem presencialmente. Então, o que fazer? O mais básico, sabe, de volta aos básicos, há uma série de questões aí a respeito das quais podemos conversar depois. Agora, o que essa janela transparente, bem limpinha, nos permite ver é a contestação de uma noção que andou circulando muito no imaginário social, a de que, diante da pandemia, estaríamos todos no mesmo barco. Não, absolutamente, nada mais falso do que isso. Nós todos temos que enfrentar a tempestade, mas os nossos barcos são muito diferentes. Melhor dizendo, eles são muito desiguais. Então, acho que essa janela transparente permite ver que não tem lugar para aquela ideia de que estamos todos juntos, tudo no mesmo barco, não é não. Quer dizer, o ensino remoto emergencial
decorrência da pandemia. Não havia o que fazer, como colocar as pessoas juntas em situações típicas de escola. Agora, o que esse ensino remoto tem deixado de lado? Tem deixado de lado as condições de vida dos alunos. E aí eu vou chamar a atenção para um fato. Ainda que seja importante defender a presença, o acesso a tecnologias na escola e fora dela, é preciso não simplificar e achar que um celular com um chip legalzinho, um notebook incomodato oferecido aos alunos e coisas semelhantes resolvam as desigualdades. Esse menino do cabelo desalinhado, ele vai continuar, provavelmente, sem condições de ter o ambiente de trabalho que tem o garoto incluído. Então, não se trata apenas de acesso às tecnologias. Esse acesso é uma condição necessária, mas não suficiente para sustentar a discussão de o que fica do ensino remoto emergencial. E aí eu quero, saindo um pouco da imagem, embora ela não vá sair de verdade, eu quero pensar o título desta mesa. O título da mesa coloca em evidência uma série de adjetivos atribuídos ao ensino: ensino híbrido, ensino remoto, ensino à distância. Eu quero propor que a gente comece a conversar a partir dessa profusão de adjetivos. Para quê? Para a gente chegar, acho eu, a uma consideração das questões substantivas. Então, o ensino vem adjetivado, e algo que, se a gente for procurar na literatura, a gente vai encontrar, às vezes, 2, 3 adjetivos associados ao ensino. Que diferenciação é essa? O que a gente está fazendo quando a gente qualifica tanto, chega a um nível de qualificação que acaba por desqualificar, né? Perdão. Enquanto o ensino vem acompanhado de uma série de adjetivos, a aprendizagem não. No entanto, a aprendizagem é o substantivo mais ressignificado que a gente pode encontrar em toda a literatura da área. É uma aprendizagem ressignificada. Eu posso lembrar de vários organismos multilaterais, em especial o Banco Mundial, que profez formulações do tipo: acessar as lojas globais do conhecimento e adaptá-lo ao uso local. Então, é quase como se a aprendizagem fosse algo externo, que o aluno vai acessar. Por outro lado, quando eu tive a oportunidade de coordenar um estudo do INEP acerca do estado do conhecimento em educação e tecnologia, a gente verificou uma tendência, isso foi lá no ano de 2006, e se referindo a um período que cobria de 96 a 2002, a gente pôde observar nas teses, nas dissertações e nos artigos publicados em periódicos uma tendência muito complicada e, eu diria, perversa. Se a gente tinha o necessário reconhecimento de que não se aprende só na escola, o que se verificou ali, nesses textos,
foi uma ideia de que não se aprende na escola. Eu quero sublinhar esta frase, porque retirar o só, essa supressão, fez com que a escola, que já foi muito vista como redentora, ou coisas parecidas, passasse a ser vista como dispensável. Porque se não aprende na escola, o Banco Mundial, mais recentemente, tem um texto, acho que é 2018, em que ele diz que escolaridade não é aprendizagem. Não, não é. Quem disse que era? Agora, de qualquer maneira, essa ideia de que a escola não tem um lugar, não tem um papel, é extremamente complicada para a gente discutir as questões de ensino. E aí, alguns adjetivos ligados a ensino, ou usados ao lado de ensino, dizem respeito, muitas vezes, ao que está sendo chamado de modalidade. E eu quero contestar essa história de modalidade. Por quê? Porque as modalidades, se a gente olhar na LDB, as modalidades são educação indígena, educação do campo, educação de jovens e adultos. Todas as modalidades são definidas em função da clientela. A educação à distância é a única, ou o ensino à distância, melhor dizendo, é o único que só ela é definida só por o seu modus operandi, só por como a coisa acontece. É preciso que a gente pense que a própria expressão, eu diria, antipática, ensino presencial, é resultante da proposição do ensino à distância. Esse sim tinha que ter adjetivo porque é diferente. Mas também queria levantar aqui uma marca muito forte. O ensino à distância foi promovido com uma prioridade, quase que uma exclusividade para a formação de professores. E isso significa, não é pouca coisa, né? É claro que a expansão da EAD, ou do EAD, serviu à expansão do ensino superior, tem um público mais ou menos definido, mas eu queria sair dessa armadilha é um modo de fazer que define o que é feito, para qual é a proposta. Eu diria que uma das principais propostas que o EAD encarna é a da substituição tecnológica do trabalho docente. No caso, uma substituição total, tão total que os tutores batalharam muito para serem chamados professores. Então, no caso da EAD, não tem muita dúvida, né? No lugar de um professor em frente a um grupo de alunos, a gente tem materiais elaborados que podem ser trocados, conversados com tutores presenciais, tutores à distância, com as características que essa substituição total do trabalho docente coloca. A outra forma eu diria, de substituição parcial do trabalho docente, porque aí tem professor na sala. O professor não está fora, não está banido de lá, mas ele está sendo municiado por uma profusão de materiais de ensino, que não à toa tem sido chamado de objetos de aprendizagem, em que tudo que ele precisa fazer, ou tudo que parece que ele precisa fazer, é ligar aparelhos, vigiar o tempo que os alunos precisam diante de softwares específicos. E aí começa a ficar algo mais complicado, porque aí é para ensino fundamental, é para todos os níveis, e este professor precisa cada vez menos de formação, ao que parece, já que ele vai ser um executor de pacotes prontos, tá?
Nesse momento, essa ideia de que não se aprende na escola, e com a pandemia forçando o movimento, que a gente tenha uma ideia muito mais complicada, que é a da substituição institucional. Ou seja, para que escola? Escola é cara, dá para fazer isso tudo muito mais barato. Até porque a gente tem uma tradição brasileira de pensar a escola como despesa e não como investimento. E é claro que eu estou preocupada com a escola pública. A escola privada vai resolver suas questões nos seus termos. Agora, qual é o risco? A gente tem, nesse momento, edtechs, ou startups, ou o que se queira chamar, que é a oferta de material no que não deixa de ser um falso filantropismo, em que as empresas oferecem os pacotes e, claro, como empresas, a lógica delas é empresarial, não é pedagógica. E aí, é aí que eu vejo o maior problema para a escola pública. Eu sei que o tempo está avançando, eu tenho tendência a falar demais, aliás, todo professor tem, né, a maioria, mas eu quero fechar o que eu chamo de ameaça à escola pública, voltando um pouco até para aquela imagem inicial, porque entre os muitos adjetivos que têm povoado as discussões pedagógicas nesse momento, um deles é novo normal. Ora, o que é o normal? É esse aí, nesse momento? Qual será o novo? É novo porque não é velho? Esse garoto de fora vai continuar excluído, de dentro vai continuar incluído. E, afinal, normal é o adjetivo formado a partir de norma. Que norma é essa? A norma da exclusão? A norma do cada um que se vire? Cada um faça o que der para fazer para conseguir acompanhar alguma coisa? Eu acho que tem sido cada vez mais insistente essa ideia de um novo normal, e é preciso que a gente pense qual é a norma que sustenta tanto o velho, o atual, esse aí, ou o novo normal. O novo normal pode naturalizar muita coisa complicada, pode naturalizar a barbárie, para citar o Roberto Lever. Então, acho que é preciso a gente parar um pouco e olhar para os adjetivos, não como numa aula de língua portuguesa, mas como essa qualificação que vai pendurando adjetivos e, no fim, a desqualificação é o que sobra de mais forte. Obrigada, desculpe aí passar um pouquinho do tempo. Super obrigada, Raquel, que fala mais instigante, provocadora, fundamentada. Vai ser muito boa essa mesa, né? Vamos lá, então, seguindo com a professora a doutora Adriana Rocha Bruno, da Unirio. Olá, bom, quero começar agradecendo muitíssimo, né, a oportunidade dessa composição, dessa noite, né, agradecer o convite, né, e eu vou partilhar a minha tela com vocês, e aí se eu não conseguir, eu vou pedir para ajuda aqui do meu colega. Vocês estão vendo a minha tela, não? Sim? Tá. Bom, então, mas eu não estou vendo vocês, então vou tentar aqui, qualquer coisa vocês me dão aí um toque. Eu vou começar já transgredindo um pouco, eu alterei um pouco o nome, o título da mesa,
com a mesma inquietação que Raquel, que me antecedeu. Não vou me alongar muito nisso, porque eu acho que ela já contemplou muitos dos aspectos que eu gostaria de falar sobre essas questões, mas eu queria começar trazendo esses pontos introdutórios que eu tenho falado deles em todas as mesas que tenho tido oportunidade de participar, para que a gente marque bem, né, esse momento, como somos um país desigual, um planeta desigual e somos igualmente diferentes. Essa apresentação que eu estou usando, eu vou acelerar algumas telas, mas ela está mais estendida exatamente para que vocês possam ficar com esse material depois, né? Então, não se preocupem, eu não vou me ater em algumas delas, mas é mais para que vocês possam também consumir né, e utilizar esse material. A gente tem que lembrar que nós nunca vivemos algo parecido, né? Estamos em guerra, e isso é importante, e isso muda tudo. Eu gosto de falar isso, de frisar isso, porque a gente não está, por exemplo, discutindo EAD, né? Em qualquer contexto. Nós estamos discutindo EAD, ou ensino híbrido, ou educação híbrida, e educação à distância, não falo de ensino à distância, por conta da questão da centralidade que isso traz, né? No foco de um e não de todos, e todos se relacionando, interagindo, mas a gente está vivendo isso e discutindo isso num tempo de guerra, numa pandemia. E as projeções sinalizam um longo período de isolamento, então a gente vai ter que pensar o que a gente faz com isso, neste momento, né? Então, eu trago alguns pontos de debate, né, sobre essas questões, e eu quero começar, então, só falando, demarcando, né, a minha relação com essa modalidade que a Raquel acaba de sinalizar que não é modalidade, e eu concordo com ela, mas com esse tipo de educação, para mim é educação à distância e não ensino, né? E a educação híbrida, e eu coloco barra online, porque existem agora formatos diversos, a gente não trabalha só com um tipo de educação, mas no fundo nós estamos falando de educação. E classifico o que a gente está vivendo agora como ensino remoto. Aí sim centralizado, porque o que a gente está trabalhando hoje, ou vê que as escolas e algumas universidades desenvolvem, é exatamente a reprodução do que há no presencial para o remoto, para o online, para esses outros espaços. Lembrando que quando a gente trata dessas educações aqui, a gente está falando de quem tem acesso, que não é o caso da imagem que a Raquel trabalhou ali, né? O menininho com um caderninho olhando o outro com acesso remoto, né? Então, acho que a gente pode falar disso mais à frente no nosso debate. Essa pandemia, ela nos traz medo, incertezas e paradoxos. E aí eu vou trazer alguns pontos para a gente refletir e para situar mais a nossa fala. Então, assim, se por um lado a gente tem cenários em outros países, como Singapura, que retoma as atividades nas escolas presencialmente, né? Presencialmente e fisicamente, né? Porque a presença ela está se dando aqui entre nós, né? E os alunos limpam suas próprias carteiras, fazem outros trajetos para chegar na sala de aula. A França e a Coreia dão um passo atrás, né, porque fecha novamente por conta dos novos focos de Covid. O Reino Unido traz menos da metade dos alunos são esperados aparecem nas aulas. Por outro lado, o relatório de estratégias para a reabertura das escolas, ele traz um dado extremamente importante para nós pensarmos, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vive no nosso país, que é, quanto mais tempo as crianças marginalizadas ficarem fora da escola, menor é a probabilidade de retornarem. Então, isso é um dado extremamente relevante para a gente pensar, né? Quando a gente fala desse excluído, que a Raquel mostrou na imagem, né? Esse excluído, ele pode não se dar só uma exclusão neste período de pandemia, que pode durar muito tempo, como a gente sabe, né? Mas por muito mais tempo. A gente pode ter uma geração inteira que está sendo prejudicada nesse cenário, né? Então, aí algumas imagens, né, desse retorno na França, em Singapura, aí como é que algumas escolas dos favorecidos, daqueles que têm acesso, estão se portando diante disso, né?
E também outros dados de uma ONG britânica, Save the Children, publicado agora, né, nesse mês, fala sobre, novamente, do aumento do risco de abandono escolar. E traz aí vários países, como a gente vê, são países que sofrem com a pobreza extrema, né? E traz que 10 milhões de crianças podem nunca mais voltar às escolas. E é disso que a gente também tem que refletir, é sobre isso. Aí a gente tem alguns relatos, né? Eu trouxe dois, um interessante, um de um ponto e outro de outro ponto também, por causa dos paradoxos que vivemos, quando uma menina de Moçambique, Moamina, de 17 anos, ela fala que no lugar onde ela vive, há crianças que têm que vender coisas na rua e seus pais não têm emprego, né? As pessoas não têm nada para comer, né? E aí ela apela, o governo deve dar apoio às famílias e ajudá-las. Por outro lado, o Nassir, na Etiópia, um aluno da quarta série, na região da Somália, diz que as escolas estão fechadas, mas existe um trabalho ali onde ele mora, né, que é chamado de campo de leitura móvel, em que uma vez por semana um bibliotecário empresta livros para aquelas pessoas, para aqueles alunos, né, para aqueles estudantes, porque as escolas estão fechadas, e ele tem desenvolvido um trabalho não só em relação à própria leitura, mas também para a família. Ele lê para a família, né? E aí um alento, né, diante desse cenário tão caótico da educação e do nosso país, a gente tem aí, né, o Hamza, na Síria, dizendo que quando crescer ele quer ser professor, né? E olha o espaço, né, que ele estuda, né, que ele habita. No Brasil, o cenário não é diferente disso, embora ele não seja noticiado na mídia, né? Ele não passe pela nossa rede. A gente tem dados, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, por exemplo, né, recentes, que vão falar que o epicentro da pandemia agora é a região das Américas, isso a gente tem visto. E os Estados Unidos e o Brasil, por que será, né? Juntos representam 75% de todos os casos e 74% das mortes nessa região, né? Então, o que essa pandemia traz? Do ensino básico ao superior, consequências educacionais que, dentre elas, o reforço da desigualdade. A desigualdade, ela não vem com a pandemia, mas ela é exacerbada, ela é escancarada com a pandemia, né? E aí Raquel falou disso com muita tranquilidade e de uma forma brilhante, como sempre. No ensino superior público, que é o lugar que a gente hoje está, né? Nós aqui da mesa e muitos dos que nos assistem aí, a maioria do ensino público ou da educação superior pública tem desenvolvido não só estudos, né, como assumido o seu compromisso com a comunidade. Então, a maioria realiza consultas aos docentes e discentes, criam GTs de trabalho, grupos de trabalho para organização de atividades pedagógicas, tentam buscar soluções para atender os estudantes, seja com pacotes de acesso à internet, de equipamento, distribuição de chips, criação de calendário emergencial, desenvolvimento de seminários para os estudantes, ações formativas para os docentes, previsão, né, de ensino remoto a partir de agosto e retorno ao presencial só após a vacina. Pelo menos são essas as discussões que estão pipocando no cenário da educação superior, né? Algumas universidades já marcam, né, o seu retorno, né, como eu só estou dando um exemplo, a UFRJ e a Federal de Pernambuco para agosto de 2020, né? Agora, o que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que nós precisamos de novos desenhos didáticos, né? E quando eu cito ali, eu falo do ensino remoto, não quer dizer que as universidades não estejam extremamente comprometidas e implicadas, né, em discussões tensas, né, em relação aos nossos estudantes, sejam da educação básica ou seja do ensino superior, que não têm acesso, né, que não têm acesso nem com o chip, né, esse chip aí que saiu agora, que o governo falou que vai, o MEC, né, vai distribuir para quem
quiser esse convênio, e vai distribuir kits, né, de internet, chips, etc. Tem estudantes que nem com isso conseguem acesso. E como que a gente resolve? A gente tem que resolver? Tem que resolver. A gente tem que assumir um compromisso? Tem que assumir esse compromisso nesse período de pandemia. Por isso que a gente precisa de novos desenhos didáticos. E esses novos desenhos didáticos, eles, a meu ver, eles precisam ser desenvolvidos a partir de uma ideia que o Paulo Freire traz. Ele não chegou a desenvolver profundamente, mas isso aparece em várias das suas obras, que ele chamou de inédito viável, né? O inédito viável seria a coragem de se colocar à frente, né, frente ao velho e ao que parece impossível, que é um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, em situação limite ou em ato limite, né, a partir de uma praxis libertadora, esse inédito apareceria como uma possibilidade, uma utopia. Então, esse desenho, ele precisa ser pensado, né, a partir um pouco, eu veria, a partir dessa proposta desse inédito viável. Então, os desafios que a gente tem hoje para o que a gente chama de docência ou educação online, né, seria a mudança necessária do currículo. E como é que essa mudança? A primeira delas é a gente pensar em desapegar do conteúdo, né? Quando a gente fala de retorno remoto, não é retorno às aulas, aquelas que eu planejei lá na época da não pandemia, né? Mas sim aproveitar esse movimento e esse momento para mudar efetivamente naquilo que eu desejava a mudar em alguns momentos, alguns desejavam, né? Mas principalmente nas relações que eu estabeleço com os meus estudantes, com os meus parceiros, né? Então, assim, co-criar desenhos didáticos envolve trazer gestores, professores e estudantes para o diálogo. É disso que a gente fala quando a gente pensa em retomar a partir do ensino remoto ou dessas ações remotas, né? Entendendo que a linguagem digital, no caso de quem tem acesso a esse tipo de educação, né, ela é diferente. Então não adianta eu querer transpor a minha aula, que está lá bonitinha, formatada para um presencial, e que também já tinha problemas, tá? E fazer a transposição. Isso não dá certo, né? Então, há um investimento no assíncrono, ou seja, em momentos e temporalidades diferentes do acesso a essa informação e a essa relação, né? Trabalho por projetos, interdisciplinaridade, ou seja, a mudança dentro do que a gente gostaria que fosse lá, antes da pandemia, podendo ser realizada aqui, mas a partir de um diálogo muito intenso, né? E aí eu estou apelando, né, para que a gente pense em aulas descolonizadoras. E, claro que, para falar disso, eu trago o Boaventura Souza Santos, que ele vai dizer que não é simplesmente de um conhecimento novo que nós necessitamos. O que a gente necessita é um novo modo de produção do conhecimento, né? Eu não vou me ater muito nessa tela, mas assim, é pensar, né, na teoria que ele desenvolve, ele tem se feito presente em muitas lives, em diálogo intenso com o Brasil, principalmente, né? E trazer um pouco dessas discussões para essas aulas descolonizadoras, como eu tenho chamado. Então, para que a gente cocrie essas aulas, né, ou esses espaços de diálogo, a gente precisa de atos de currículo que são desenvolvidos por todo mundo. Não pode vir só da gestão, não pode vir de um pacote pronto, não pode vir de um grupo de estudantes, não pode vir de um grupo de professores, e sim do diálogo entre todos nós, né? Então, isso é o desenvolver aulas autorais e práticas, né? Como? Fazendo levantamento, né, do perfil de estudantes e de docentes, que tipo de acesso tem, que familiaridade tem com tecnologias, se há conhecedores entre docentes e discentes para trabalharmos juntos isso, e quais são as demandas nesse período. E essas demandas não são só de ordem tecnológica para o ensino remoto ou educação remota, mas são de alimentação, de saúde, de emprego, de condições básicas, né, de acessos materiais, tecnológicos, intelectuais, ou seja, de vida, né? O que me mantém vivo nesse momento.
Então, o perfil de estudantes e de docentes, para que haja essa produção coletiva e escolha de dispositivos, a gente tem que trabalhar a base, que é a formação também, né? A formação para esse novo momento. Como? Trabalhando colaborativa e coletivamente. Pensando nas temporalidades, que são diversas. Meu tempo aqui, nesse momento, é diferente do tempo de quem me assiste. As temporalidades são diversas, né? As demandas de trabalho online, né, o trabalho remoto, híbrido, né, porque cada um está no seu tempo, cada um está de um jeito, exigem respeito, né? E esse respeito envolve a compreensão, então, como eu disse, dos novos tempos, dos espaços, das culturas e das linguagens. Os dispositivos de comunicação e de interação e interatividade, eles estão aí. Sejam eles para a educação online, né, com dispositivos que são proprietários ou abertos, free, né, gratuitos, e aí a gente tem um leque de possibilidades que vão vir ao encontro das suas concepções, do que você pensa por educação, né? Ou, né, na realidade, trabalharmos com as convergências, porque se eu quero atender os meus estudantes que estão sem acesso, eu tenho que pensar, por exemplo, como essa Escola Municipal de Juiz de Fora, que desenvolveu um projeto para os alunos chamado Caixa Viajante, ou seja, chegar aos alunos com caixas que vão desde álcool gel até livros, cadernos, lápis de cor, enfim, livros de história e vários outros. É um kit que tem sido enviado para essas famílias, junto com cestas básicas, óbvio, porque há todo um levantamento das condições dessas famílias. Ou uma biblioteca itinerante, como já acontecia antes do presencial, e eu posso trazer isso como espaço de troca de livros, como aquele aluno, né, da Síria falou, né? Ou trabalhar como Portugal tem feito, ou seja, reativar as TVs educativas e trabalhar com esses espaços, né? Trazendo a TV como mais uma possibilidade, rádio também como uma possibilidade, lembrando que TVs e rádios são concessões, né? Aqui no Brasil, não só em Portugal, a gente tem, tanto em Minas quanto em Sergipe, já o Estude em Casa, pessoas que estão, né, secretarias desenvolvendo programas, né, para atender essas demandas também. Então, o E Agora, ele envolve desde programas didáticos flexíveis e inclusivos, interatividade, uso do que estiver disponível para que eu faça esse contato, né? Seja TV, material impresso, rádio, né? Suporte às famílias, porque as famílias hoje assumem um papel infinitamente importante desses processos, fornecer, como eu disse, os meios materiais, tecnológicos e intelectuais, e garantir pagamento de professores. É uma vergonha a gente ver professores cujas demandas têm só se estendido e aumentado, ampliado, até para entender mais essa linguagem, desenvolverem materiais, sejam eles impressos ou para a educação remota, tendo seus salários reduzidos ou até sendo demitidos, etc. A gente precisa formar docente, claro. Isso o tempo todo acontece em paralelo, né, o tempo todo junto, né? Para que isso, então, finalizando, eu tentei acelerar para que a gente possa aproveitar o máximo, né, esse debate, a gente precisa fazer o que o Biratan D'Ambrosio chama de libertar-nos das gaiolas epistemológicas, ou seja, a gente precisa abrir essas gaiolas, né, sair e fugir desses nossos quadradinhos, e aí a imagem do Escher, Drawing Hands, também nos oferece essa possibilidade de nos unirmos, nos integrarmos para conseguirmos avançar nesse caos que tem se instaurado, né? Eu deixo aí também alguns espaços e projetos indicados. No meu site tem muito material que eu tenho disponibilizado, né? Lucila também fez parte de uma programação que está lá no site, e é legal a gente divulgar. Temos projetos acontecendo, como a RIA Quarentena, que é uma rede interinstitucional de ações. Pesquisadores do Brasil todo e da América Latina têm participado, oferecendo ações artísticas, culturais, pedagógicas,
para quem quiser participar, inclusive em oferecer. Uma colega que está trabalhando com a ideia de corporalidade, né? A Casa Corpo ela traz dentro dessa pandemia. E aí indicações de documentário, de algumas lives, e para que a gente possa aí alimentar ainda mais esses espaços. Muito obrigada e estou aguardando aí as conversas e as questões. Muito legal, a Adriana traz então considerações bastante oportunas, interessantes e que convergem com muitas das reflexões que a Raquel havia feito na sua fala, né? E agora eu vou mais uma vez agradecer a ambas e convidar a professora doutora Paula Carolei aqui da casa, né, da SEAD. Paula? Oi, boa noite. Agradeço demais o convite. Vocês estão me ouvindo? Sim. É um grande prazer estar aqui com duas amigas queridas e também que estou conhecendo agora, né, nesse momento, Lucila, obrigada pelo convite, Adriana, e eu gostaria de estar agradecendo essa oportunidade da gente falando para tanta gente nesse resto, né? E assim, isso tem transformado. Ontem, tudo que foi escrito no chat, hoje eu coloquei numa uma ferramenta de análise qualitativa, li as questões, pude refletir sobre o que as pessoas falaram no chat. Então, aquilo foi muito interessante. E até a gente pode ver o potencial produtivo dessa ação, né? Então, assim, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre como a gente pode propor, mas de uma forma emancipatória, como falou a Lucila, né? Um pensamento desses novos designs, né? Eu, como coordenadora do curso de Design Educacional Unifesp, que é um curso online, né? É um curso que ele é totalmente online. Ontem a gente teve a oportunidade dos nossos alunos falarem, pena que não se aprofundaram na questão dos projetos que eles fazem e dos projetos autorais que eles fazem, inclusive nas comunidades, nos museus, projetos com uma lógica emancipatória, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e pensar, né? Concordo plenamente com tudo que minhas colegas falaram antes. A gente está evidenciando, né? Nesse momento está ficando transparente as desigualdades, está ficando transparente os modelos que não funcionam, né? Então a gente precisa agora agir. É um momento de que, como isso está ficando tão evidente, como é que a gente pode agir com design transformador? Então acho que esse é um ponto que eu gostaria de falar para vocês. Eu vou compartilhar. Eu estou pedindo para alguns alunos meus compartilharem no chat um link para vocês poderem interagir comigo, né? A apresentação eu vou fazer toda num Padlet, que vocês podem comentar, concordar, discordar, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela. Tá compartilhando, gente? Só responde para mim. Não? A tua imagem. É aqui? Tá? Não. Do delay? Não?
porque está verdinho aqui para compartilhar, mas não está compartilhando? Não. Posso te passar o link? Você compartilha? Aí você pode deixar compartilhado. Alô? Nós estamos, então, aguardando. A professora Paula está com algum problema técnico que não está conseguindo compartilhar, mas isso já está sendo providenciado. Logo mais a gente dá continuidade à fala da professora Paula. Paula, como a gente está com um tempo muito, muito curto, Acho que eu vou ainda falando. que não esteja isso, ainda que não esteja compartilhado, conversa um pouco. Sim, não tem problema. Pode ser? Sim, com certeza. Se der para compartilhar, ótimo. Se não der, não tem problema algum. Não, eles Converse conosco. Eu pus o link quem está no chat está podendo acessar. Tá bom? Pronto. Não tem problema. E quem não tiver no chat, não tem problema algum. Vai acessar a sua fala. Vamos lá. Exatamente. Então é o seguinte, então, de ontem, até da fala dos alunos, se trouxe muito a questão de preocupações mesmo, né? A gente tem que resistir, eu concordo com a fala de muita gente, a gente tem que resistir a um modelo mercantil, a um modelo produtivista, e não é isso que a gente propõe quando a gente trabalha com o curso de design educacional, que ele, mais do que ser EAD, ele é um curso de design educacional, que ele pensa novos modelos de educação. E agora é um momento importante, porque a gente tem essa possibilidade de pensar em intervenção social. Então, eu entendo que a gente tem que resistir, mas a resistência, ela não pode parar na crítica, porque, assim, uma coisa que eu sempre aprendi com Foucault, com Nietzsche, e todo mundo que pensa em composição de forças, é que se a gente fizer força na mesma direção em sentido contrário, a gente não consegue movimento. É questão de física mesmo, de vetor de física. A gente tem que pensar em dar forças em outras direções, propor outras saídas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em construtivas, né? E a professora Adriana trouxe várias propostas aqui, né? Então, acho que a gente tem que fazer resistência, sim, mas uma resistência construtiva, uma resistência propositiva, de identificar essas desigualdades que agora estão mais evidentes e pensar em como é que a gente pode criar redes para ajudar a diminuir essas desigualdades. Eu acho que esse é o nosso papel. E fazer uso, sim, dessas técnicas para ajudar a capilarizar nessas redes e ampliar o acesso, né? Então, acho que a gente tem que, de várias formas. É claro que a gente se preocupa com a precarização do trabalho docente, a gente tem que pensar, né, em cuidar disso, valorizar. Eu acho que a gente tem a questão, a gente tem que se preocupar, sim, com esse discurso de uma EAD privatizada, com um modelo produtivista. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente faz na Unifesp. Então, eu convido todos vocês a conhecerem o projeto pedagógico do TED, que foi desenvolvido com o apoio de muita gente, muito parecer, teve muita... Inclusive, a Adriana aqui foi parecerista, né? A gente não é um curso de uma forma irresponsável, e os nossos alunos fazem produções que eu me orgulho muito de ver, né? E quando a gente fala em política estudantil, a gente tem que pensar em política estudantil para os alunos também em AD. Infelizmente, os nossos alunos do TED,
eles são excluídos de várias políticas estudantis. Então, ao invés da gente se preocupar com o EAD, diminuir as políticas estudantis, a gente tem que se preocupar e inserir esses alunos de EAD nas políticas estudantis de permanência também, porque eles também são alunos da universidade. Então, acho que essa é uma questão que é super importante de falar, né? No Padlet, eu estou dividindo, porque a gente foi falar aqui de ensino híbrido, ensino remoto e EAD, alguns elementos para diferenciar, embora, para mim, o mais importante não é ficar detalhando esses elementos, mas a gente focar no que a gente pode construir a partir disso, né? É claro que o ensino remoto, ele surgiu como essa ação emergencial, e o foco é muito na ação do professor, no síncrono, no reproduzir o modelo expositivo do presencial. A educação à distância tem muito o foco na produção do material didático, né? O foco, muitas vezes, dos cursos de educação à distância é um foco na produção do recurso, né? Muitos cursos, principalmente esses massivos de grandes editoras, de grandes corporações, têm uma lógica de material didático. E interessante na educação à distância mesmo é que existem equipes multidisciplinares. O nosso profissional de design educacional, ele é muito conhecido por participar das equipes multidisciplinares de cursos à distância, né? E nos cursos à distância em diferentes papéis, né? O professor não trabalha sozinho. E eu vejo que nesse momento o professor está sozinho, tendo que resolver tudo, né? Sendo que a gente podia ter uma união de profissionais apoiando os professores, inclusive ter uma redimensional nas escolas, por exemplo. Eu tenho uma aluna que está fazendo um TCC incrível sobre como ela reorganizou os vários profissionais da escola para apoiar as aulas remotas dos professores e para ressignificar das pessoas. Eu acho que isso é feito em todos os lugares, porque não é só o docente que ensina, a gente tem uma polidocência. Aqui, por exemplo, a gente tem tais que trabalham com a capacitação, a gente tem apoio pedagógico para os alunos. Por que a gente não se une, né? Às vezes para apoiar o trabalho docente que é solitário, né? E nas redes, nas comunidades virtuais de aprendizagem que a gente pode criar nessa rede de apoio docente, todo mundo fazer parte, né? Eu acho que a gente tem que incluir uma formação não apenas para a gente, mas uma formação que crie redes docentes, redes de polidocência, né? Eu acho que a gente precisa pensar a atuação de cada um, todos que trabalham na universidade pública, somos educadores. O que a professora Adriana trouxe da ver, para mim, a gente sentar junto, todo mundo, a gestão, os funcionários, o suporte. O suporte, muitas vezes, ele é muito técnico, e o suporte também educa. Ele tem que saber ouvir, ele tem que saber acolher, né, essas pessoas que têm dificuldades. Então, tudo isso precisa ser repensado como ações educativas, não mais só o foco do conteúdo. Eu estou tendo o prazer, né, eu tenho que agradecer muito a universidade, que tem feito trabalhos tanto com os alunos como com os professores. Eu tenho muito orgulho de estar na Unifesp, eu tenho visto ações que, assim, deixado muito feliz, tanto com os alunos, tanto como pensando na inclusão, tanto como pensando na formação de professores. Então, eu estou ajudando na formação de professores, mas não no sentido de dar informação técnica, de instrumentalizar. Né? A gente tem que sair do paradigma instrumentalização e anti-instrumentalização. Tem que ter práticas de autoria, de coautoria, de coelaboração. Então, eu sempre me coloco em relação aos professores em como a gente pode apoiar o trabalho deles. E eu tive falas incríveis nesses últimos tempos
Uma professora que falou semana passada, que fiquei emocionada, ela falou, olha, o maior aprendizado que eu tive é que eu não sou o centro do universo e que eu tenho que pedir ajuda. Eu tenho que pedir ajuda para os alunos, fazer junto os planos junto com eles. Gente, isso é uma mudança incrível. E é isso que a professora Adriana Bruno colocou. E a gente, nesse momento, precisa achar caminhos coletivos, né? E não, eu sei que a gente tem muitas críticas, a gente está sofrendo com um governo absurdo, mas a gente tem que agir, e agir no coletivo, agir no apoio, agir na solidariedade, sabe? Então, quando a nossa internet falhar, ou a internet do aluno falhar, a gente tem que ser solidário. Um tem que ser solidário com o outro, a gente não tem que errar, a gente tem que aprender com e ensinar o eu, ensinar resiliência, ensinar que a gente tem que ter jogo de cintura com a tecnologia, ensinar que a gente pode transformar, né? Então, acho que tudo isso a gente tem que transformar essa situação de estresse, essa situação de dificuldade, em formas de aprender. Então, o meu foco no design, não é o design para mim, é projeto. É pensar em como a gente concretizar coisas. Eu tenho trabalhado com um conceito de design, que é o design justice, que é o design para a justiça social, né? Então, essa ideia da construção, da escuta e construção colaborativa. Então, eu acho que a gente tem como tensões, né? A gente trouxe aqui as tensões, né? Quais são as tensões que a gente tem nessa questão do ensino híbrido, ensino remoto, EAD, né? Primeiro, a gente precisa aprender a fazer cartografias e aproveitar e explicitar mesmo que não está funcionando, explicitar as demandas sociais. E a gente, eu gosto do Latour, que fala da cartografia das controvérsias. Eu acho que mais do que mostrar as contradições, quando a gente fala numa perspectiva mais socio-interacionista, a cartografia, ela explicita os vários atores, humanos e não humanos, né? E aí entram as tecnologias que têm, e hoje em dia estão adquirindo, né, esse fantasma da substituição que sempre paira, e as pessoas, hoje em dia, as pessoas estão fazendo isso com inteligência artificial, né? Então a gente não pode ser ingênuo, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar só na denúncia vazia. A gente tem que propor coisas, propor ações autorais com os nossos alunos, projetos de intervenção que não dá para ser substituído por, né, toda essa demanda autoral não dá para ser substituído, né? Nem o professor, nem o aluno. Não, ele não consegue copiar, colar. Então, essa questão também, veja quanto conteúdo, olha esse congresso, quanto conteúdo está sendo produzido, conteúdo aberto, né? Quanto que a gente está disponibilizando, né? E muitas vezes os professores ficam preocupados com seus direitos autorais, os direitos que é legítimo, não estou deslegitimando isso, mas o quanto também a gente pode produzir conteúdo para a sociedade e o quanto a gente está trabalhando com isso, né? E que acho que essa perspectiva que ela é super importante, né? E a gente sair dessa lógica do olha só, a gente precisa controlar o aluno, controlar a falta, controlar a presença, será que ele fez, não fez? E mostrar uma lógica da transparência. Os meus alunos que estão que entregaram o TCC semana passada, defenderam o TCC, eles falaram assim, professora, até quando a gente pode acessar o ambiente? Eu falei, não, vocês podem acessar, porque eu volto constantemente, eu vou trabalhar num projeto e eu preciso voltar ao que eu aprendi no primeiro semestre. Então, assim, essa coisa da educação que está lá num ambiente que você pode ter uma recursividade para retomar, para rever os processos. Então, a gente tem que usar e abusar da transparência que esses ambientes virtuais nos proporcionam, justamente para a gente ajudar na nossa formação. Eu acho que mais do que planejar,
O projetar é usar instrumentos do design que dá visibilidade para nossas práticas, para a gente poder ajudar na concretização, não só na idealização. A grande diferença que eu acho que, para mim, o que eu aprendi com o design é não idealizar nem o aluno, nem o conteúdo, é escutar o aluno, usar ferramentas para olhar o real, mapear o real e, a partir disso, propor soluções mais concretas, né? Sair de um paradigma instrumental, anti-instrumental, então, sou contra EAD. Não. Qual o modelo que a gente está falando? O que isso... O aluno tem a diálogo, a escuta do aluno, a construção autoral, esse aluno está sendo respeitado, tem sensibilidade para as dificuldades dele, ocorre participação e interação. Ontem eu achei incrível a fala de uma aluna, mas no EAD não há interação, né? Aí ela falou assim, e no presencial há interação? Então tem momentos que a gente não interage com o aluno. Eu trabalho com a educação à distância há mais de 20 anos. Eu tenho muito mais vínculo com os meus alunos de educação à distância do que eu tinha no presencial. Eu consigo ler o que eles escrevem, eu consigo, né, tocar, assim, o pessoal fala, não dá para... Gente, eu tenho muita amizade, tenho, né, muito vínculo com os meus alunos, eu nunca tive problema de falta de vínculo, né? Então a gente precisa olhar, ocorre escuta diálogo, como é que é a avaliação, mas avaliação não naquela questão prova, mas assim, como é que você está olhando os percursos, processos, né? E além do juízo de valor e desqualificação, o tempo todo, gente, os meus alunos ontem, viram, eu falei, foi um bom aprendizado, né? Quem trabalha com EAD, nossa, o que eu já cheguei em palestra, não, de ser cortada por trabalhar com EAD, por trabalhar na UAB, já fui desqualificada várias vezes, sem as pessoas irem lá olhar o nosso trabalho. Então, acho que a gente tem que ficar... muitas vezes, a gente batalha aqui na universidade, passo... E eu acho que não é nem por mal, é que as pessoas não conhecem mesmo. E tem um juízo formado das grandes corporações, que não é o nosso caso, né? E a gente trabalhar com evidências mais qualitativas do ativo. Então, ao invés da gente... É claro que é legal esses analytics, todos big data, mas a gente usar ferramentas que evidenciam o discurso, que ajudam os alunos a fazerem portfólio, que ajudem os alunos a mapear o que eles aprenderam, a ter consciência sobre os seus processos, né? Ter mais acesso e voz, pensar numa inclusão, além das barreiras das deficiências, mas uma inclusão também de uma questão de... A gente trabalhou ano passado, a gente tem um semestre, tudo que a gente faz um projeto de inclusão. Essa inclusão, a alfabetização científica, como a gente está sofrendo disso, né? E a gente precisa incluir as pessoas na alfabetização científica, né? Então, Paula, a gente tem... Paula, tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Tô por favor, Paulinha, sabe o que acontece? A Silvia ainda vai falar, senão a gente vai estourar muito. Tá bom, já tô terminando, então. Tô terminando. Estourou então, o tempo, eu só queria... muito. Desculpa. Imagina. Então, assim, e só terminando, a gente tem que trabalhar, como a professora Adriana falou, numa perspectiva de pensar o desenvolvimento de currículos, em criar ambiências e dispositivos que sejam ativos. E não é que pensar isso no coletivo, né? Acho que é isso. Para as pessoas comentarem. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Obrigada. Vamos, então, prosseguir rapidamente. Eu nem vou falar mais nada, senão, porque o principal é ter o debate, né? Então, Silvia, por favor. A Paula acabou estourando o tempo, né? Eu sei que é pouco tempo para cada um, mas vamos lá. Vai, Silvia. Bom, boa noite.
Boa noite. Então, eu quero primeiro agradecer, né, pelo convite, agradecer o aprendizado que eu estou tendo com as professoras, são profissionais que eu admiro muito, que eu cito, e é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou falar do lugar de onde eu falo, aluna, né, da pós-graduação, e durante esse tempo eu tenho acompanhado também como tem se dado esse período de ensino remoto no ensino superior, no ensino particular, né, principalmente nas instituições de pequeno porte. E eu também trabalho na rede estadual de São Paulo, na diretoria de ensino, e tenho acompanhado a educação básica. Por uma questão de tempo, eu ia falar um pouco de como eu estou vendo no ensino superior, mas a professora Adriana já colocou bem, então eu vou entrar direto na questão da educação básica. Então, se vocês puderem colocar a apresentação, por favor, a partir do slide 8. Isso, se puder colocar direto no slide 8, muito obrigada. Bom, então, na educação básica, a partir o decreto de março, né, ele suspende as aulas presenciais e, ao mesmo tempo, homologa a deliberação do Conselho Estadual, que libera o que está se chamando de ensino à distância, e como nós já vimos, é a educação remota. Então, por favor, o próximo. Bom, no primeiro momento, o que aconteceu? Foi a busca de como, quando suspendeu essas aulas, porque foi muito de repente, foi necessário, né? Foi no momento certo, foi muito de repente, e precisava como buscar, o que eu vou utilizar para fazer chegar aos pais as informações, aos alunos, o conteúdo, como que eu vou me comunicar com os meus colegas na escola. Então, foi utilizado os grupos de WhatsApp e o Facebook, né? Todas as escolas têm a página no Face, e por ali começou a se passar, então, as informações para os pais, para os alunos. Muitas escolas com blog, algumas têm sites. Por favor, o próximo. No segundo momento, a Secretaria de Educação de São Paulo, entrou com o Centro de Mídias, né, que já era um projeto. Então, o aluno tem acesso às aulas pelo aplicativo. Quem dava aula no Centro de Mídias eram professores que eram convidados ou professores da rede que se ofereceram para ir lá dar aula para os alunos. E nesse segundo momento já foi feita a seleção e os profissionais que estão dando aula já são profissionais da rede, já são profissionais lotados agora na Secretaria de Educação. Só que mesmo dando aula por aplicativo, você tem a problemática dos dados. Então, a Secretaria conseguiu patrocinar os dados gratuitamente para os alunos poderem acessar as aulas. E para aqueles que mesmo assim não têm condições, porque muitos alunos não têm celular, ou então tem um celular em casa, que é para a família toda. E para você poder acessar, apesar dos dados estarem patrocinados, precisa ter internet para o primeiro acesso. Para esses alunos que não conseguiram, o mesmo conteúdo foi passado pela Univesp, está sendo passado pela Univesp TV. O próximo, por favor. Aí nós temos as telas do aplicativo. A primeira, a azul, é a tela inicial. E eu tenho dentro do aplicativo a possibilidade de eu vou para os canais onde estão ocorrendo as aulas, ou eu vou para o Google Classroom. No primeiro momento, as escolas começaram a utilizar o Classroom, só que também tinha a questão de acesso à internet, então foi colocado no aplicativo para ter também o patrocínio dos dados. A terceira tela mostra os canais. Então, canal de gestão, né, para a formação de diretor, vice-diretor, coordenador, canal de formação de professores e de formação continuada. Por favor, a próxima.
Aí são os canais para cada ano e série. Então, os alunos têm a programação, eles acessam o canal para assistir às aulas, ou pelo aplicativo ou pela TV. A próxima, por favor. Essa é a página inicial do site, né, do CMSP. Ali tem a grade de programação, as habilidades que se pretendem trabalhar. Por favor. Esse é um recorte da programação. Então, aí nós temos o conteúdo de formação de professores, a aula de trabalho pedagógico coletivo, a formação continuada, que nesse momento está sendo feito para preparar o professor para utilizar determinadas ferramentas ou plataformas. Então, é uma formação meramente instrumental. Mas, nesse momento, não tem condições de se fazer a formação que deveria ser feita, o que a universidade já discute há tanto tempo, a questão de se repensar a formação do professor. Nesse momento, é a formação instrumental mesmo. Por favor, o próximo. Bom, quais as plataformas que estão sendo utilizadas? Então, a Microsoft liberou o Teams gratuitamente. Então, está se usando para as reuniões e para as formações na Secretaria de Educação, nas diretorias de ensino e também nas escolas. As escolas têm a opção, elas não são obrigadas a utilizar o Teams, elas podem utilizar outra plataforma que elas se deram melhor, que se acharam no primeiro momento, mas a Secretaria de Educação e as diretorias de ensino estão usando o Teams. E agora estão começando a migrar as salas de aula também para lá, mas muitos professores preferem continuar no Classrooms porque os alunos já se habituaram. O terceiro momento na rede foi o momento de adaptação e criatividade. Então, eu começo a dar aula pelo Classrooms, eu continuo dando aula pelo WhatsApp, e nós temos visto muito, principalmente nos anos iniciais, os professores têm mantido ali o contato com os alunos pelo WhatsApp, pelo Face e pelo YouTube, né? Tem sido dadas muitas lives, né? E muitos professores, na minha diretoria, eu tenho visto muitos professores que se encontraram, né, dando aulas. Tem professor até que já está montando um mini estúdio em casa. Então, aqueles que têm mais facilidade, eles estão utilizando essa ferramenta, e muitos colegas vendo os professores utilizarem, também foram por esse caminho. Quais são as vantagens, né, os pontos positivos do que está acontecendo agora? Fazendo um paralelo com a gestão de risco, em momentos de crise, a gestão de risco trabalha o seguinte: é melhor não ganhar do que perder. Então, nesse momento, não vai se ter ganhos pedagógicos com os alunos, pelo menos não ganhos grandes, ganhos efetivos, vai se ter, e se tiver, não é com todos, é com uma pequena parcela. Mas, pelo menos, eu mantenho o contato desse aluno com a escola, o contato com o professor, com o colega, esse se importar com o outro, esse se preocupar se o outro está bem, como colaborar, ajudar a evitar a evasão. Nós temos uma evasão muito grande no ensino médio, e quanto mais tempo o aluno fica afastado da escola, maior é o perigo dessa evasão aumentar. Isso nós estamos falando do aluno que tem possibilidade de acessar, não é? Em relação ao professor, você vê que os profissionais eles estão se reinventando. Quando nós voltarmos, não vamos ser os mesmos. Eu estou vendo assim, muito trabalho colaborativo, muita ajuda entre os professores, entre os profissionais. Nós estamos mais perto da escola, a diretoria de ensino sempre faz o acompanhamento, mas nós estamos agora muito mais próximos dos professores coordenadores do que estávamos no presencial, que a gente está tendo essa oportunidade de contato. Só que a desvantagem, como as professoras bem já colocaram, é o aprofundamento da exclusão social por meio da exclusão digital. Essa exclusão social é um conceito amplo que já existe há muito tempo,
mas que se aprofundou muito mais nesse momento de pandemia. Você tem alunos que não têm conexão, ou porque não tem condição mesmo, ou porque ele mora em regiões onde a internet não chega. Ou ele não tem equipamento, não tem o celular, ou tem equipamento, mas é um na família. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando em casa, ele tem irmãos, e aquele equipamento é para todos. Nós temos lugares no Brasil e também em São Paulo, onde não chega o sinal de TV. Então, está tendo a transmissão para os alunos de informações, de conteúdos, por meio do rádio, como as professoras também já citaram. Se nós formos puxar o histórico da EAD, quando começou, era por correspondência. E nós estamos tendo na escola pública, agora veio o material físico para aqueles que não têm condições, e muitos não foram buscar na escola esse material. Então, está se vendo uma logística para entregar na casa, para que eles tenham pelo menos o físico. Depois, na história da EAD, veio o rádio e a TV. E nós estamos vendo agora o ensino pela TV e também pelo rádio. Mas é uma forma de fazer chegar algo ao aluno para que ele mantenha a mente dele ativa, para que ele se mantenha trabalhando. Aí eu peço a próxima imagem, por favor. Essa imagem, ela reflete muito o que está acontecendo agora, está relacionada também com a imagem que a professora Raquel passou no começo. Quando o aluno está na sala de aula, mesmo que eu pegue a escola mais sofisticada, mais cara da Zona Sul de São Paulo, e eu pegue uma escola de comunidade carente, também aqui de São Paulo, tirando, né, as devidas diferenças de equipamento, de material, aqueles alunos dentro da sala de aula estão em isonomia. Eles têm os mesmos professores, o mesmo espaço físico, o mesmo material. Quando eu tiro os alunos, porque precisava tirar realmente, tinha que afastar, e eu levo para o ensino reto, essa isonomia se quebra. Nesses que têm equipamento, que têm uma situação melhor, e também nós não podemos falar que todas as escolas particulares, que têm todas as séries de recursos, que essa isonomia é igual para todos, porque lá dentro tem bolsistas, tem alunos que os pais perderam o emprego, então tiveram que tirar da escola, estão trazendo escola pública. Mas quando eu trago essa quebra de isonomia para as escolas de periferia, é muito mais acentuado, porque nós temos alunos que eles não têm o que comer. A família está ali preocupada, todos nós, independente da classe social, estamos aí, né, com esses processos, esse abalo emocional, perdas de pessoas queridas, todos. Mas na comunidade carente, você não tem acesso ao básico, você não tem água, você não tem saneamento, você não tem um espaço seu, são muitas pessoas juntas. Então, a última coisa, muitos não estão nem se preocupando agora com a educação, porque eles não têm o que se comer, porque eles não têm o que comer, né? E agora não estou dizendo que os pais não se preocupam, mas como fazer chegar essa educação para o filho? Porque eles não têm acesso a nada, nem a alimentação, a saneamento básico, que dirá o resto. Então, não é dizer que dando equipamento e conexão para esses alunos, que eles vão ficar livres do problema da exclusão social. Não, a exclusão social no Brasil é grande, mas ele não tem o acesso mínimo necessário para poder ter a mesma condição do que o outro, o menino que está lá na janela, que a professora Raquel mostrou, essa exclusão social, ela se aprofunda muito mais. Por favor, a próxima. Esse próximo slide, se lido na situação que nós estamos vivendo agora, nesse momento, esse morador de rua, ele representa todo cidadão que está à margem nesse mundo, né? Que não consegue requisitar os seus direitos básicos enquanto cidadão, porque não tem acesso. Quando ele está pedindo aí um mouse, pelo amor de Deus, lido no atual contexto, esse mouse se refere ao recurso mínimo necessário
que é o equipamento e a conexão, para eu poder requisitar um auxílio-desemprego, aqueles R$ 600, marcar uma consulta pelo SUS. O SUS está dando consulta virtual, mas eu não tenho acesso a nada disso. Quando teve a requisição dos R$ 600, teve pessoas que abriram a porta das suas casas, tomando as devidas precauções para ajudar os vizinhos com o celular. Então, eu volto a dizer, é super importante que se pense numa política de inclusão digital. Não é só colocar o equipamento e a conexão. Não, esse é o primeiro passo, é o primeiro degrau para eu alfabetizar, letrar digitalmente, trazer para a emancipação digital, como o Freire fala, da inclusão digital pela perspectiva crítica e não meramente instrumental. E a mesma coisa da formação do professor. Mas, nesse momento, a gente não consegue fazer esta formação da forma como deve ser, por isso está se trazendo, então, uma formação unicamente pela perspectiva crítica, você fazer inclusão digital da forma que Freire traz, né? Da emancipação, de você passar por todas essas etapas e poder depois construir conhecimento, compartilhar, contribuir com os demais esse conhecimento, isso é extremamente importante. Mas enquanto eu não tiver o primeiro degrau ali, que é a conexão e o equipamento, eu fico muito à margem da sociedade, eu fico muito aquém. E como nós falamos agora, várias plataformas, né? O Teams liberou gratuitamente, o Google Classroom, o Meet, e aí eu peço o próximo slide. Não temos, né, almoço de graça. Tem várias reportagens que apontam o quanto essas empresas estão lucrando com a pandemia. Nós temos várias plataformas que são gratuitas, mas é lógico que essas plataformas, elas são mais sofisticadas, elas estão disponíveis, então dá a impressão, né, de filantropia, como eu estou cedendo para a educação, eu estou ajudando, mas, na verdade, a Microsoft teve um aumento aí de mais de 1 trilhão por causa do número de usuários utilizando o Teams. O Face teve aí um aumento também de mais de 400 bilhões em valor de mercado aí, porque muita gente está indo agora para a plataforma, para as redes sociais, para conviver nas redes sociais mais do que já fazia. A próxima, por favor. A mesma coisa, o Zoom teve aí um aumento, as ações da empresa subiram 143% do valor de mercado que eles tinham. O Google, no primeiro trimestre desse ano, ele teve um aumento de 13% maior do que no trimestre do ano passado, que era um ano normal. E muito do lucro do Google está vindo para o YouTube, porque nós agora estamos transmitindo pelo YouTube, assim como várias pessoas estão fazendo, então as empresas também vêm para cá para anunciar. Então é um momento de muita reflexão, de se pensar em políticas públicas que possam promover essa inclusão digital da forma correta, não apenas equipamento e conexão, mas que vá trazer um empoderamento para esse cidadão, principalmente relacionada à educação, pensar na questão educacional, como que eu faço chegar para o meu aluno que está totalmente excluído, e pensar também na questão da formação do professor, porque o professor tem que estar bem preparado, né? Ele tem que ter a fluência, a emancipação digital dele, para ele poder trabalhar com esse aluno, para poder fazer como é que o aluno possa se emancipar futuramente. Então, muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço, Silvia. E agora vamos, a gente conseguiu a liberação para mais uns minutinhos para a gente ir para o debate, né? Muito obrigada à fala de todos e vamos lá. Regina? A Regina ficou acompanhando? Sim, acompanhei. Agora,
para vocês terem uma ideia, nós tivemos, agora está com 1.100 participantes, nós tivemos 1.300 participantes já, com muitos comentários e algumas perguntas. Então, dada a hora, né, eu fiz uns compactos. Blocos. Acho que... Sim. Alguns blocos. Houve muitos comentários a respeito da formação docente. E eu resumi da seguinte maneira, com uma das perguntas que foi feita aqui, que a pandemia revelou, ao mesmo tempo, a importância das tecnologias para o ensino e o despreparo do professor, haja vista a quantidade de improvisos que houve e está havendo, né? Então, uma das perguntas era assim, o que efetivamente a universidade tem feito ao longo do tempo, não só agora, né, relativamente à utilização das tecnologias para o futuro docente, né? E que esses improvisos têm tido consequências. Os alunos sofrem com o ensino remoto, não é? E houve muitos comentários em relação a professores de escola pública dando depoimentos do abandono, né, de desistências, muitos alunos desistindo, muitos mesmo. Em parte por esses desacertos, mas também em parte por alguma outra coisa que vocês também discutiram bastante, que tem a ver com o acesso precário de boa parte dos alunos às tecnologias. Então, as demandas que são feitas para eles são demandas que eles não conseguem dar conta. Bem, então, e uma outra coisa, bem rapidinho, perguntas bem diretas. O ensino híbrido é o futuro? Esses novos modelos de ensino são uma ameaça ao ensino presencial? Haverá equilíbrio? Depois teve uma pergunta bem interessante, que é o que é o ensino remoto para crianças? Não é? Para crianças até 10 anos, que tem sido esse é um dos grandes desacertos. Então, se vocês puderem falar alguma coisa. E, para finalizar, tem um comentário que eu achei interessante. EAD, aí era especificamente, EAD só é bom quando é escolha. Então, eu acho, tem muito mais coisas, se vocês puderem ter acesso depois ao chat, é muito interessante. Foi o que eu pude fazer aqui agora. Passo a palavra. Obrigada, Regina, que fez aí esse arrazoado das colocações. Nós aqui, palestrantes, nesse momento não temos acesso ao chat, né? A Regina só teve porque ela está entrando também por fora, né? Vamos lá, então, gente. Quem gostaria de fazer algum comentário a partir dessas questões diretas que a Regina colocou? Se o ensino híbrido é o futuro? O que é essa história de ensino remoto para crianças de até 10 anos? Se toda essa questão de é uma ameaça para o campo da educação, e adorei a observação de que AD só é bom quando é escolha. Vamos lá. Está aberta a rodada, gente. Vai seguir a ordem? Não, imagina, Raquel. Gente. Vamos na espontaneidade. Você aqui. Levanta a bola e eu corto. Pronto. Tá bom. Então, vamos lá, parceira. Quer dizer, é claro que, e eu vou frisar que o tempo todo eu estou falando de educação pública, seja em que nível for. Mas é claro que a própria universidade não tem podido contar, nesse desgoverno vivido, com investimentos substanciais para poder fazer uma série de ações que ela poderia vir a fazer. Então,
Quer dizer, eu não concordo absolutamente que a universidade seja só balbúrdia, é óbvio. E não é só... Vai ter recall para quem não participou daquelas coisas estranhas que estão dizendo que constituem o trabalho da universidade, tá? Tem uma piadinha de que vai ter um recall para quem não foi nas aulas de Sexo Sem Limites e etc. e tal. Mas a questão principal é a ideia do improviso. Quer dizer, o que aconteceu? A pandemia nos pegou de frente, em velocidade cruzeiro, e óbvio que a gente não podia botar as crianças na escola nessa situação. Então, eu não sei se a história do improviso poderia ser diferente, eu pergunto. Ainda mais que alguns professores, eu não sei nos outros lugares, eu estou falando do Rio, alguns professores ouviram ameaças do tipo: se não fizer ensino remoto emergencial, pode ter desconto no pagamento. Ora, essa pessoa vai fazer. E ela vai fazer com o que ela tem, nem que seja o 4+8. Ela vai fazer com o que é possível ela fazer. E aí, dentro da pergunta de que o campo da educação está ameaçado, eu diria que não o campo da educação, mas a prática da educação pública, que não vai poder ficar refém daquilo desse suposto, dessas supostas, esse filantropismo que está aí posto, de que eu acho que a Silvia mostrou isso bem, quer dizer, até onde vai esse filantropismo? Ele vai até a página 10. Ele é a propaganda... Eu acho que tem uma imagem que todo mundo vive no supermercado, menu degustação. O que eu acho que tem de plataforma promovendo o menu degustação é uma festa. Depois da degustação, agora vai lá e compra o pacote todo. E aí eu acho que pacote é um termo muito adequado, porque dá conta de alguma coisa que é o oposto do que a Paula estava expondo aqui, que a Adriana, enfim, todas nós, porque não é com pacotes que a gente resolve as situações, né? Quer dizer, basicamente, acho que é isso. Claro, eu estou falando do Rio, que ontem foi reconhecido, teve um título muito pouco feliz, quer dizer, querido por nós. Nós somos a 10ª metrópole estamos entre as 10 metrópoles mais desiguais do mundo. Como é que, dentro dessa desigualdade toda, é possível pensar em alternativas de ensino democrático? Tá? E vivendo no Brasil hoje, o que torna a situação ainda mais complicada. Bem, dou para a Adriana cortar. Vai lá, Adriana. Vamos lá. Então, eu queria só chamar a atenção para algumas coisas, né? A gente tende, num momento como esse, aliás, como tantos outros que nós já vivemos ao longo da nossa história, no Brasil principalmente, a tentar achar culpados, né? Assim, de quem que é a culpa, né? E, geralmente, a educação, ela sempre está, né, entre os culpados, né? A universidade, por exemplo, por que não fizeram isso antes? Então, quando a gente pensa em improviso, né, a sensação que dá, e junto com isso o recorte, né, que a Regina traz, né, o que a universidade tem feito, é exatamente assim: diante desse cenário, se a universidade tivesse trabalhado bem, formado bem os professores, todos estariam aptos para trabalhar nas suas escolas maravilhosamente em tempo de guerra. Espera lá, a gente está vivendo guerra. Não houve nenhum país do mundo que sabia o que fazer. Então não foi só o Brasil, não foi só a universidade pública brasileira, né? Nenhum país do mundo. Eu acompanhei live na Itália, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu acompanhei em tudo quanto é lugar para tentar buscar pistas de como que as pessoas estavam trabalhando para a gente poder trazer para cá.
muita coisa, porque a gente não estava preparado. Nenhum país está preparado. Então, eu queria deixar muito claro que não foi improviso. A gente tem feito o que é possível, né? O que é possível num estado de guerra. Então, vamos deixar isso muito claro, né? Nós somos profissionais da educação, muita gente trabalhando séria. Aliás, a maioria de nós trabalha seriamente. Os professores da educação básica estão dando nó em pingo d'água. Eles fazem coisas que a gente... Hoje, eu fiz hoje uma live, uma mesa com professores da rede pública do Rio de Janeiro, e o que eu ouvi, coisas que ninguém, talvez, na universidade, tivesse tanta criatividade para lidar com a situação dentro da educação básica. E olha que nós trabalhamos com isso diretamente. Mas por quê? Porque quem está ali na linha de frente, às vezes, consegue fazer coisas que a gente, junto, né, pode até melhorar. Bom, então eu queria deixar esse recado. Os alunos sofrem? Sim, os professores também sofrem. Os professores estão sofrendo muito, né? Não é só porque eles não tiveram formação para o uso das tecnologias. É porque os professores, assim como todos os profissionais de todas as áreas, mas principalmente como os médicos, né? Eu acho que duas categorias estão na linha de frente dessa pandemia, né? São os médicos, né? Indiscutivelmente, os motivos todo mundo sabe, mas os professores que estão atendendo, não só alunos, eles estão atendendo família. Nós estamos atendendo famílias, nós estamos dando conta de questões sociais, né, imensas. Então, assim, e precisamos trabalhar dessa forma. Não estou falando isso como coitadinho. Faz parte desse momento histórico que estamos vivendo, né? Se o ensino híbrido é o futuro, eu espero que sim, porque a gente cansou já de dizer, inclusive na universidade, que não há mais espaço para o ou a distância ou o presencial. O que é melhor? O que é melhor é uma educação de qualidade, preferencialmente pública, né? A gente quer uma educação de qualidade e estamos falando, assim como Raquel citou, de uma educação pública. Claro, você vai falar que a universidade, que, claro, se expandiu e abriu para muita gente após governos anteriores, né, que a gente sabe disso. Agora, ela é totalmente inclusiva? Ela não é. Ela não é inclusiva. Por quê? Porque um monte de gente fica fora. Então, dizer que é contra a educação à distância significa também deixar um monte de gente de fora. Porque nesses arredores do Brasil afora, nas cidadelas, onde a gente tem uma série de carências, eles vão continuar de fora se não for por essa via. Então, vamos pensar até que ponto a educação pública também é inclusiva. Não digo que ela não melhorou, que ela não se expandiu, mas ela consegue chegar em todo mundo que quer fazer universidade? Não. Então, vamos pensar em educação de uma forma mais ampla, né? E eu espero que haja equilíbrio. Agora, ensino remoto, educação à distância, seja lá o nome que for dado a isso, não foi criado para criança. Então, a gente está fazendo isso em tempos de guerra. Ninguém quer. Eu não quero. Eu tenho dois filhos pequenos em casa. Eu não queria isso para os meus filhos. Agora, não há alternativa. Se eles têm acesso remoto, que seja via internet. Se não tem, que seja material impresso, como Silvia trouxe aí, que seja por rádio, que seja por TV, mas vamos entrar em conexão com as famílias e com as pessoas, né? E aí eu concordo, EAD só é bom quando é escolha, mas não é só EAD, né? A gente tem que ter escolha para tudo. E num país desigual, o que falta mais na vida das pessoas é escolha. Obrigada, gente. Perfeito, perfeito. Paulinha, Silvia, gostariam de falar um segundinho. Essa questão da autonomia, a gente sempre tem que ter, essa questão da escolha é fundamental. A tecnologia tem que servir para deixar o processo visível, mais transparente, a pessoa perceber o que está aprendendo e mais escolhe ser mais consciente dos processos. Todos esses pacotes, todos emburrecem as pessoas, pasteurizam, é isso que a gente não pode deixar. Então, acho que quando a gente usa isso para deixar mais claro, para trabalhar mais por projeto e menos com aula, que ainda é a aula quadradinha, e a gente ter focado na produção colaborativa. Só isso que eu vou falar, que eu já falei de... Silvinha?
Primeiro, eu quero falar do trabalho que os professores estão fazendo, né? A gente tem 89 escolas ligadas à diretoria, eles estão fazendo trabalhos incríveis, muitas vezes com muito pouco, né? Então, assim, o meu respeito a esses meus colegas que estão na linha de frente, né? Sendo muito criativos e fazendo milagre. São verdadeiros heróis, então, o meu respeito e os meus parabéns a eles. Eu acredito, sim, no ensino híbrido, mas eu acredito que esse ensino híbrido, ele vai para frente quando todo mundo tiver essa oportunidade de poder também ter o digital, porque senão você traz o ensino híbrido, mas continua essa exclusão por parte, só alguns alunos vão poder ter acesso. Então, eu espero realmente que tenha uma política de inclusão digital conforme o FLI coloca, né? Que chegue não só o equipamento, o básico necessário, mas que esse aluno e que esse professor possam se emancipar digitalmente para que a gente possa ter uma educação melhor e um país melhor. É só isso. Muito bom. Se a Regina quiser falar alguma coisa, Bom, gente, eu quero agradecer imensamente a Raquel, a Adriana, a Paula, a Silvia, a Regina. Acho que foi uma noite de conversa muito potente, muito instigante, e quero agradecer imensamente aos que nos assistem, né? E dizer que esse tema ele tem mesmo nos incitado a várias reflexões, porque tudo que a gente não quer é que a utilização dos dispositivos e interfaces digitais sirvam para o recrudescimento de processos que não são educacionais, né? Que são de processos que moldam. O que a gente quer é justamente o contrário, processos formativos, autorais, emancipadores, né? E a gente sabe que, infelizmente, a tendência hegemônica é que o capital coopte as tecnologias a seu favor. Mas a gente tem que nadar contra a corrente e a gente tem que trabalhar nas brechas e fazendo nichos de resistência. E é assim que atuamos. Então, gente, desculpa o adiantado da hora, eu peço desculpas a todos vocês pelo adiantado da hora e quero mais uma vez agradecer e desejar a todos e todas uma boa noite, uma boa semana e fiquem bem. Procuremos sobreviver à pandemia, né? À guerra da pandemia e a esse atual desgoverno. Muito obrigada. Obrigada aos intérpretes que fazem um trabalho maravilhoso. Belíssimo, belíssima vocês duas. Muito obrigada. Já agradecido antes e não agradeci no final. Obrigada. Tchau, gente. Prazer. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pelo evento maravilhoso. Encerrou, né? Obrigada, Leandro. Obrigada, viu, querido? Obrigada, meninas da Libras. Muito obrigada. Eu agradeci a vocês antes da gente ir para o ar e acabei não agradecendo publicamente. Me perdoem, viu? Ainda bem que a Dri pegou aí. Tá bom, gente?